Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 16º domingo do tempo comum. Que o Senhor, bom, clemente e fiel, nos seja propício. No Evangelho deste domingo, Jesus continua a contar suas parábolas sobre o reino dos céus. Aos apóstolos conta como ele se parece com um homem que semeou boa semente em seu campo, e veio o inimigo e semeou o joio para crescer junto, uma semente de mostarda e o fermento utilizado por uma mulher. Ao fim, Nosso Senhor explica sobre a parábola do joio e do trigo e como ela fala do reino de Deus para nós. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, desde a semana passada nós estamos ouvindo o Senhor Jesus, que nos conta parábolas sobre o reino de Deus. Histórias. Jesus gostava de ensinar contando histórias. E Jesus fala do reino de Deus. Não imagine o reino de Deus só como o reino que no último dia será manifesto e será vitorioso, todas as coisas ordenadas já
pelo juízo de Deus. Imagine o reino de Deus como o modo como o Senhor, aos pouquinhos, cada dia, vai entrando na vida da gente, trabalhando na alma da gente, mudando a gente por dentro, por fora e ao redor da gente, fazendo mudanças. O reino de Deus um dia vai se completar e vai ser tudo aquilo que só das mãos de Deus pode vir. Mas o reino de Deus, para Jesus, já está presente agora. E quando Jesus fala do reinado de Deus já presente agora, ele está falando do modo como Deus faz as coisas, do modo como a gente deve abraçar aquilo que está vindo até a gente das mãos de Deus, o modo como Deus muda a vida da gente já agora. É sobre isso que estão falando as parábolas que a gente ouviu hoje, as 3 pequenas histórias que Jesus conta para a gente no dia de hoje. A última dessas histórias, a última dessas pequenas parábolas, é sobre uma mulher que está fazendo uma massa de pão em casa e que junta com 3 medidas de farinha, uma medida pequena de fermento. Eu não sei fritar nem um ovo. Se eu fritar um ovo, eu queimo, né? Mas quem cozinha, ou faz pão em casa, ou faz bolo em casa, sabe que fermento tem que ter uma quantidadezinha suficiente, que não pode ser demais, porque senão estraga a massa. Mas na medida certa, uma pequena quantidade de fermento, leveda, faz crescer toda a massa. Jesus diz, o reino de Deus é desse jeito. E eu acho que Jesus está dizendo para a gente mais ou menos assim: Deus conta com poucos para abençoar a muitos. Assim como a medida de fermento é pouquinha e fica escondida na massa e se mistura com a massa e transforma toda a massa, assim o reinado de Deus acontece. Contando com poucos, Deus, através desses poucos, vai chegando na vida de muitos, vai fazendo bem a muitos, vai abençoando a muitos, e por meio desses poucos, o amor de Deus vai chegando mais longe, e sem que as pessoas sequer percebam, o ambiente vai sendo mudado. Mas Deus começa com poucos, abençoando muitos. E eu acredito que Jesus está dizendo para a gente, queira ser um desses poucos. Queira ser um desses poucos com quem Deus conta e por meio de quem Deus pode abençoar outras pessoas. Não queira ser só o abençoado, queira ser também o abençoador. Aquele por meio de quem Deus vai fermentando a massa, Deus vai transformando as coisas. Mas eu acredito que não é muito difícil de a gente entender que, no fundo, é assim que as coisas são de verdade. Isso acontece na igreja, na casa da gente, no nosso trabalho, no nosso mundo. Deus pode contar com poucos, mas através desses, Ele pode fazer o bastante. Eu já tenho um pouquinho de tempo de padre, né? Então algumas histórias que eu conheço, elas se repetem. Então já dá para a gente perceber que tem um padrão nisso. Vou dar um exemplo, talvez, desses poucos que abençoam muitos. Eu já percebi, por exemplo, que numa família, seja ela qual for, não estou falando que é a sua não, tá? Deixa eu até, né? Numa família, quando os pais começam a ser filhos dos filhos, os pais podem ter gerado 20 filhos. Um vai tomar as coisas para si. Os outros 19, não quer dizer nem que vão jogar contra, mas eles vão chegar junto de uma maneira que um vai dar uma graninha, o outro vai dizer assim, manda o papai ou manda a mamãe aqui uma semana ou um fim de semana para você descansar um pouco. Mas geralmente podem ser 20 irmãos. Um segura a peteca e faz as coisas caminharem.
Eu não sei se era para ser assim ou não era, mas o fato é que é. Um abençoa muitos. Um traz para si a responsabilidade por muitos. Não digo que a gente tem que se acomodar com isso, não digo que isso é o certo, mas se você é esse um, você sabe que é um pouco desse jeito, né? E o que a gente não pode deixar acontecer é a gente ficar amargo por isso. A gente tenta arrumar um pouquinho, contar mais com um outro ali, tá? Um fim de semana vai para um outro, mas volta tudo para a mão de um. Nessa história toda, é preferível ser o abençoador, aquele que, sendo abençoado, abençoa, do que ser só o abençoado, que às vezes também é negligente. Deus conta com poucos para chegar a muitos. Assim também é na igreja. Não é tanto o nosso caso aqui, mas olha, eu toda hora escuto algum padre dizendo que tem pena de algumas pessoas na sua igreja, porque algumas poucas pessoas fazem o trabalho de muitos. E os outros não chegam junto. Bom, não devia ser assim? Possivelmente não. Podia ser melhor, mais equilibrado? Podia, mas no fundo é desse jeito. Porque Deus sempre conta com poucos. Assim também é com a igreja no meio desse mundo. Eu tenho certeza que de vez em quando você deve se sentir nadando contra a correnteza, ou se sentir um pouquinho minoria nos lugares onde você está. Mas você é o cristão que está lá. Você é o abençoado que abençoa. Você é aquele que tenta mudar um pouquinho, mexer um pouquinho nessa massa, para que ela se torne uma massa boa, saudável. Mas é possível que às vezes você se sinta um pouquinho sozinho. Não desanime, não se abata. Repito, podia ser de outro jeito? Podia ser melhor? Podia, mas não é. Então, se não é, não fique azedo por isso. É melhor ser o abençoado que abençoa do que apenas o abençoado que talvez seja negligente. Deus conta com você, Ele não conta com você para resolver tudo, você não é a solução já veio, né? Então, mas seja fiel ao que Deus pede de você, dia a dia, sem preocupações exageradas, sem cobranças exageradas, dia a dia, seja fiel. Você vai ver que as forças não vão faltar em nenhum momento. Mas, segundo Jesus, falando que o reino de Deus é como fermento na massa, o reino de Deus parece que começa com poucos abençoando muitos, poucos fazendo por muitos. Tem jeito, não se sinta mal com isso, dentro do que for possível, administre bem isso e fique em paz. Você é o abençoado que está abençoando. Isso é melhor, eu garanto para você. Não fique chateado com Deus, não brigue com os outros, nem com Ele, nem com você próprio. Tente levar isso com o máximo de leveza que você puder. E se não der para ser super-herói, fica tranquilo, né? Não é para ser mesmo, né? O algo mais que a gente não consegue, Deus dá um jeito de suprir. A gente também precisa aprender a confiar nisso, né? Mas não fique com raiva da vida, não, né? Às vezes, todo mundo tem direito a ter um dia ou outro de chateação, de ficar... Mas é um dia, tá? O ano tem 365. Um dia, você pode tirar um dia, como é que é? Um dia de loucura, como é que é um dia de... Né? Você vai gritando pela Dias da Cruz, vai fazendo alguma coisa. Tem problema. Eu vou, se eu estiver passando... Não, relaxa, é paroquiano, não tem problema, não. A gente combinou que tem um dia que pode, né? Deixa aí, não chama ninguém não, né? Mas passou de um dia também, não cultive vitimismo, não é bom, né? A gente tem uma santa muito simpática, Santa Teresa de Jesus, né? Inteligentíssima e de um bom senso de humor, né? Santa Teresa de Jesus se desdobrava em 50 para conseguir dar conta do que Deus pedia dela, fundar mosteiros e ajudar as irmãs e tal. E uma vez, numa viagem que ela estava fazendo para ir começar um convento novo, a roupa de freira hoje já é complicado, naquele tempo era mais ainda. Então, Santa Teresa tinha um riacho ali que ela tentou passar, então ela
enrolou lá as roupas, foi passando. Quando ela estava chegando no final, pisou em falso, caiu com o rosto no meio da lama lá e tudo. E aí Jesus falou no coração dela: Teresa, assim eu trato meus amigos. E aí Santa Teresa, na boa, é por isso que tem tão poucos. Tratando desse jeito, não vais ter muitos, né? Deus conta com os amigos dele. Às vezes, a gente pode ficar chateado, cansado, ninguém é de borracha, mas sem sensação de vitimismo. Não tem jeito, gente. Poucos abençoam muitos. Depois Jesus diz: o reino de Deus é como uma semente de mostarda que alguém lança na terra e depois se torna uma árvore grande. E os pássaros vêm fazer ninho. Mas começa tudo com uma pequena semente. Ontem, para falar disso para as crianças, eu sempre tenho um potinho de semente de mostarda, esqueci. Então, as crianças, a única coisa de mostarda que elas já viram na vida é aquele sachêzinho do McDonald's, né? Então, esquece a semente de mostarda. Mas eu acho que a maioria de nós aqui já viu, né, alguma coisa desse tipo. Uma semente de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete. E quando ela é plantada, ela se torna uma árvore relativamente grandezinha, bacana. Mas a semente tem que ser plantada, cuidada, regada, deve ser acompanhada com paciência. Ninguém antecipa o tempo de uma semente. E Jesus diz: o reino de Deus, o modo como Deus trabalha na vida de vocês, o modo como Deus vai mudando vocês por dentro, por fora e ao redor, é desse jeito. Deus trabalha com sementes. Semana passada a gente falou isso quando Jesus contou para a gente a parábola do semeador. A gente queria que Deus trabalhasse com coisas prontas, que caíssem do céu, assim, na mão da gente. Isso é mágica. Deus não faz mágica. Deus faz maravilhas, Deus faz milagres, mas milagre é uma coisa, mágica é outra. Mágica, todo mundo sabe que é ilusionismo. Deus não trabalha com ilusões, Ele trabalha com coisas que vão se tornando reais. Como uma semente, se é plantada, se é regada, ela se torna uma árvore que tem raízes. Não despreze as sementes que Deus tem posto nas suas mãos. Tudo que Deus confia a gente hoje, a gente pode ver como uma semente. O problema é que há pessoas que não imaginam que uma semente carrega dentro delas. E aí desprezam a semente e jogam fora e perdem. Acredite na vida que as sementes que Deus colocou nas suas mãos têm. Pode ser o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, seu trabalho, seu serviço como cristão, sei lá o quê, suas amizades, o estudo que você está fazendo, qualquer coisa. O que vem das mãos de Deus pode ser semente nas suas mãos. Se você apostar que tem vida dentro daquilo, se você cuidar, se você regar, você vai ver que em algum momento aquilo pode dar fruto. Não adianta a ansiedade, a nossa ansiedade não adianta em um minuto o relógio de Deus, não resolve nada, né? Mas apostar no que a gente tem nas mãos, ter gratidão pelo que Deus nos confiou, não maltratar as sementes que Deus nos deu, porque de vez em quando a gente faz isso, né? A gente pode maltratar o chamado da gente, né? Uma pessoa pode ter um chamado à vida matrimonial, ao casamento, um jovem, e depois se casa e maltrata esse chamado, maltrata essa semente. Não cuida da pessoa que está do seu lado, não se pergunta se está regando essa semente, se está apostando nela. Não, trata de qualquer jeito. Não maltrate o que Deus colocou nas suas mãos, cuide disso. Muitas vezes é gente, outras vezes é uma oportunidade, é uma porta que se abre, é um talento que você tem. Cuide disso como algo que, vindo de Deus, deve dar fruto nas suas mãos. E aposta no tempo de Deus para as coisas amadurecerem. A terceira parábola que Jesus contou, que na verdade é a primeira, é um pouquinho mais esticada. É a parábola do joio e do trigo. Acho que todo mundo conhece. Quando Jesus conta uma parábola para a gente, Jesus não está contando um problema de matemática. Então, é uma imagem que ele usa para inspirar a gente. E aquela imagem tem coisas que são claríssimas, e tem outras coisas que a gente pode pintar um pouquinho com a imaginação, com a criatividade da gente.
Jesus fala de um homem que tinha uma fazenda e começa a semear trigo na sua fazenda. Jesus compara esse homem com ele próprio. Jesus veio a essa terra para ser semeador de trigo. E ele semeia. Jesus diz na história que durante a noite um inimigo entra na propriedade e joga sementes de joio. Se você já viu, ou se você não viu, vai na internet, coloca assim no Google, joio e trigo. Eu tenho certeza que vai aparecer algum videozinho com alguém mostrando a diferença. Se você já viu, ou se não viu, vai ver no Google hoje, preparando o jogo de tarde, né? Dá uma olhadinha lá. O trigo, ele tem espigazinhas, e as espigas têm casquinhas, que quando você esfarela, tem um grão dentro delas, fruto. Esses grãos podem ser amassados e se tornar pão. O joio não, ele parece muito com o trigo, mas quando você esfarela a casquinha, ela está vazia, não tem nada dentro. O problema do joio é que ele toma espaço da plantação, ele toma nutrientes da terra, só que quando ele cresce, ele engana, porque não tem frutos dentro dele. Jesus diz que os trabalhadores da fazenda perceberam, quando começou a brotar o trigo, que tinha joio no meio. Só que o trigo e o joio são muito parecidos um com o outro, ainda mais quando são pequenininhos, estão começando a brotar. Eles vão até o dono da fazenda e dizem: o senhor não plantou coisa boa aqui? E Jesus diz que o dono da fazenda falou: sim, eu plantei trigo, mas tem joio. E ele desconfia, o inimigo deve ter jogado sementes de joio à noite. E então os trabalhadores da fazenda dão aquela: o senhor quer que a gente vá lá e arranque aquele joio? E o dono da fazenda diz: não. Está tudo muito no brotinho. Se vocês forem com essa mão pesada de vocês, ainda mais com essa raiva que vocês estão, e começarem a querer arrancar o joio, vocês não vão saber separar uma coisa da outra, vocês vão arrancar trigo junto com o joio e a plantação vai se perder toda. Vamos fazer o seguinte: deixa crescer. Vai crescer o trigo, vai crescer o joio. Quando eles estiverem grandes, aí vai ficar mais evidente o que é uma coisa, o que é outra. E aí sim vocês separam, arranquem o joio primeiro e joguem no fogo. Mas tem que deixar crescer. Senão, querendo arrancar o joio, vocês vão acabar destruindo o trigo. Irmãos, não é muito difícil a gente entender algumas maneiras de pensar essa parábola e como usá-la no nosso dia a dia. Jesus está falando do reino de Deus, Jesus está falando de gente, Jesus está falando de coisas bastante exigentes, dar fruto para o reino de Deus. Mas nas pequenas coisas do dia a dia, a gente pode aprender muito a agir melhor com essa história contada por Jesus. Jesus veio ao mundo para ser plantador de trigo e não arrancador de joio. Acho que já é uma boa lição para a gente. A minha tarefa, a sua tarefa, é sermos trigo e, como Jesus, plantadores de trigo. A gente corre o risco de acabar se tornando arrancador de joio. E, geralmente, quem se vê como arrancador de joio acaba fazendo um mau trabalho. Eu tenho certeza que a essa altura já deve ter alguém pensando assim: não sei onde é que o senhor quer chegar com isso. Quer dizer, então, que a gente tem que se acomodar, deixa lá o joio. Não falei isso. Só que uma coisa é você ser um plantador de trigo que eventualmente tem que lidar com o joio, e outra coisa é você se ver como um arrancador de joio que nem se preocupa mais com o trigo. E a diferença entre uma coisa e outra é muito grande. E se revela nas atitudes de cada dia. Dando um exemplo que não tem nada a ver com o que Jesus falou, porque não tem a ver com salvação, pecado, mas tem a ver com atitudes pequenas do dia a dia, que podem, no fundo e no fim das contas, repercutir muito na vida de quem a gente tem ao redor da gente. Pais e mães de família, a maioria de vocês são isso, né? Tem muitas missões da parte de Deus, tem muitas tarefas nesse caminho. Uma delas é cultivar trigo e, eventualmente, arrancar um pouco de joio. Mas se eu me vejo como um arrancador de joio, a minha perspectiva muda.
Então, exemplo, existem pais e mães que, com relação à vida escolar dos filhos, por exemplo, só sabem quais são as disciplinas nas quais os filhos estão com notas ruins. Então, se o filho tem uma nota vermelha, ou se o filho está perigando numa disciplina para ficar lá em... Ainda reprovam alguém na escola hoje em dia? Reprova? Tá. Fica reprovado. O pai e a mãe até sabem, e se preocupam, e brigam com o filho. E se duvidar o tempo inteiro, a conversa que eles têm com o filho é sobre melhorou a nota? Melhorou a nota? Melhorou a nota? Se não tirar boa nota, vou te colocar num colégio lá em sei lá onde, né? Você vai ter que andar 10 quilômetros para chegar no colégio, não sei. Tá bom. Pergunta, esses mesmos pais, eles sabem no que o filho é bom? Porque geralmente a gente, quando é ruim em alguma disciplina, a gente geralmente é bom em alguma outra coisa. E aí o que acaba acontecendo é o mesmo que acontece com a gente a vida toda. Porque senão, na hora da confissão, eu não tinha que ficar me preocupando com as coisas que eu tenho que ficar me preocupando. O que a gente faz desde criança? Eu sou ruim em matemática e sou bom em literatura. O que uma pessoa sensata e com disciplina pensaria? Devo me dedicar mais a estudar o quê? Matemática, porque é o que eu tenho dificuldade. Obviamente, um adolescente faz isso? Não. Se ele gosta de literatura e não de matemática, o que ele vai estudar? E o que vai acontecer com a matemática? Bum! Né? Quem disse que é só adolescente que faz isso? Então, não estamos lidando com um problema de nota. Né? O problema não é nota. Né? O problema passa por outras coisas. Só que são outras coisas que a gente não percebe e que a gente não percebe que talvez a gente, como adulto, faça muito parecido. Mas, de todo modo, bom, aquele adolescente pode ser ruim em matemática, de fato, se ele fizer 5 vezes a mesma conta, dá 5 resultados errados. Né? Tá bom. Só que no que ele é bom, cara? Afinal de contas, possivelmente, no que ele é bom, no que ele gosta, vai ser aquilo em que ele vai investir. E num dia vai ser talvez o talento dele. E você, como pai ou mãe, como cultivador de trigo, devia se preocupar também, e talvez até mais com isso, né? Mas não, eu só sei arrancar joio. Então eu só sei o que não está bom, o que não devia ser. E isso pode ter a ver com nota e pode ter a ver com 1 milhão de outras coisas. Cultiva o trigo, mais do que fica brigando com o joio. Talvez isso ajude. Não quer dizer que você não tenha que de vez em quando arrancar, mas cuidado na hora de arrancar o joio, para não levar tudo embora junto. Tempo da minha avó tinha o tal do ditado que dizia, você não pode jogar o neném junto, fora, com a água suja do banho. Né? Que o pessoal antigamente, vocês sabem disso, né? Não havia água e esgoto, né? Então o pessoal fazia o quê? Dava banho no neném, né, em casa e depois jogava pela janela a água. Né? Não joga tudo o trigo junto, fora, com o joio. Porque, meu amigo, minha irmã querida, depois para você conseguir salvar isso vai ser muito complicado. Possivelmente essa pessoa vai achar que não tem trigo nenhum plantado dentro dela. Né? Toda hora, somente aquilo que não era bom. Você é, como Jesus, plantador de trigo. Eventualmente, você tem que lidar com arrancar alguns brotos de joio, mas faça isso na medida certa. Senão, você pode, com a mão pesada, com a precipitação, acabar jogando fora até aquilo que ainda tinha vida. Isso pode acontecer num casamento, né? De repente, você tem a impressão de que só tem joio. Se você ficar o tempo inteiro querendo limpar joio, você nem vai perceber o trigo que tem ali no meio. E você podia cuidar mais dele, né? E talvez curtir o trigo que está crescendo já seria uma coisa legal a fazer juntos, né? Acho que uma das coisas boas de se estar casado deve ser poder curtir coisas juntos. Pois então, e aí? Como é que está sendo isso? Jesus termina a parábola dizendo que o joio é interessante, são aqueles que fazem os outros pecar. O trigo é quem dá fruto, ou seja, o trigo é quem gera vida, alimenta quem está ao seu redor. O joio é quem não tem nada dentro, não tem nada a oferecer e leva o outro, e leva quem está ao seu lado
ao rancor, à amargura, ao espírito de, sei lá, né, de falta de perdão. Porque seja trigo. Jesus quis um dia dizer para a gente: eu sou o pão vivo descido do céu. Ou seja, Jesus alimenta, Jesus gera vida em quem se aproxima dele, né? Jesus nunca foi joio. Tudo que Jesus disse, fez, o modo como ele estava com as pessoas, tudo deu fruto. Talvez seja um pouquinho o que ele espera da gente, né? Que a gente possa alimentar, dar um pouquinho de vida para quem está perto da gente. Mas dar um pouquinho de vida significa sempre transbordar a vida que a gente tem. E se a gente está cultivando algo com Deus, a gente vai ter vida para oferecer a outros. Caso contrário, a gente vai até parecer trigo, viu? Mas se esfarelar, tem nada dentro. Quantas vezes a vida faz isso com a gente e de repente... Não, um cristão, ainda quando a vida esfarela a gente, ele tem algo a deixar de bom no coração dos outros. A gente essa semana sepultou uma irmã aqui da igreja, muito querida, estou com a pena de não ter ela por aí agora, a Tânia. Ela passou com a gente anos, lutando com câncer, saía de um canto, aparecia em outro, não sei o que lá, e eu falava que ela era pau de dar em doido, porque o médico, de vez em quando, olha, aí não sei quanto tempo ela aparecia, partou aí, eu falei: menina, você é dura na queda mesmo, né? E anos seguidos, e dava um jeito de sempre a gente achar alguma coisa engraçada. Ela, por causa do tratamento, o cabelo caía, né? Aí ela vinha com os lenços amarrando na cabeça. Eu falei: Sandra Rosa Madalena, vamos dançar, né? Para ver se a gente brincava e tudo. E desde o início do tratamento, ela pedia: padre, não pede a Deus por mim para eu ficar boa ou para eu ficar... Pede só para eu ser fiel a Jesus até o fim. Até o fim. E eu acho que ela foi. Até o fim, animando, até o fim acreditando, até o fim cuidando de quem tinha que cuidar. A vida esfarelou, mas tinha fruto. Tinha coisa boa para dar para a gente. Eu penso às vezes: meu Deus do céu, tem umas pessoas aqui que têm tudo na vida e enchem o saco. E eu tenho gente que, caramba, mulher, tu tira pedaço, e chegando aqui sempre... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho gente que decidiu levar a vida como joio. Esfarelou pouquinho, não tem nada. E tem gente que decidiu ser trigo. A vida espreme e a pessoa continua transbordando vida, transbordando Deus. Irmãos, a gente não escolhe o que a gente vive, não, viu? As coisas vêm. A grande questão é: como é que eu vou escolher viver isso, né? Quem sabe hoje o Senhor Jesus não está querendo dar um alerta para a gente: seja trigo, seja plantador de trigo. Se tiver que lidar com um pouquinho de joio, faça isso com paciência, com calma, para não jogar tudo fora. O que você está cultivando é mais importante do que aquilo que você tem que limpar no meio do caminho. Porque, afinal de contas, é assim que Ele faz com a gente, né? Há tanto tempo, o Senhor tem paciência com a gente. Ou você acha que Ele não sabe do joio que tem aqui dentro? Ele tem paciência com a gente, nos dá tempo para que a gente possa, quem sabe, deixar crescer mais o trigo, para que o joio seja tirado na hora certa. Ele tem paciência conosco. Talvez a gente precisasse aprender a ter um pouquinho mais uns com os outros e com a gente mesmo, né? Que o Senhor possa ajudar a gente nessa semana a ser plantador de trigo, ok? Arrancador de joio geralmente pesa a mão. Que o Senhor nos ajude com o seu Espírito Santo a cultivar as sementes boas que Ele pôs nas mãos da gente, e que a gente possa, mesmo sendo talvez poucos, que a gente possa ser dos poucos que, sendo abençoados por Deus, abençoam a vida de muito mais gente.